conversar com o pesquisador da Fiocruz, coordenador do Observatório Fiocruz Covid-19, Carlos Machado de Freitas. Bom dia, Carlos. Bom dia. Carlos, você coordenou um estudo que foi divulgado ali no dia 13 de maio a respeito justamente da adoção, né, onde se chegava à conclusão que era necessário adotar medidas de gestão e governança mais efetivas no enfrentamento ao novo coronavírus. De lá para cá, você acha que a situação mudou? E se mudou, mudou de que forma? Para pior ou para melhor, Carlos? Vamos lá, Glauco. Bem, no Brasil, de modo geral, não melhorou muito, né? Olhando para o quadro do país como um todo, né? Nós concluímos agora maio com cerca de 500 mil casos, quase 30 mil óbitos, né? Uma tendência ainda crescente, não é? Em todos os estados, embora alguns tenham diminuído a velocidade do crescimento. Então, de modo geral, a situação ainda é muito, muito preocupante. De modo particular, nós podemos considerar que alguns estados, não é, com as medidas que foram adotadas, os estados, individualmente, não é, foram conseguindo reduzir mais ou menos a velocidade do crescimento da pandemia. Não é? Eu acho que o principal aspecto a ser destacado nesse processo, Glauco, é que se tivéssemos desde cedo, não é? Tomando como exemplo o que aconteceu na China, na Coreia, que são realidades bastante distintas da nossa, mas Espanha e Itália, que são realidades mais próximas da nossa, e Reino Unido, nós teríamos com uma ação coordenada entre todos os estados e dentro dos estados os municípios, estar numa situação melhor do que estamos hoje. Então, se eu olho do ponto de vista da capacidade de aprendizagem rápida durante uma situação de pandemia ou desastre, eu posso dizer que o Brasil, como país, teve uma capacidade muito lenta ou quase nenhuma, faltando uma coordenação mais geral no nível nacional, para o enfrentamento da pandemia envolvendo todos os setores. Individualmente, cada estado buscou, não é, as melhores alternativas e soluções, né? Alguns com mais coordenação entre os municípios, outros com menos coordenação. E no caso, a gente pode localizar que estados que foram mais bem-sucedidos nessa articulação com os municípios, nas medidas de isolamento social, Carlos? Olha, a gente tem observado, por exemplo, São Paulo vem buscando cada vez mais uma articulação com os municípios, principalmente da região metropolitana. Porque se a gente olha a difusão da pandemia no país, ela começa em Rio, São Paulo, não é? E Rio e São Paulo são dois estados com muita circulação, né, de viajantes, logo depois do Carnaval, não é? E durante o Carnaval. Depois, Pernambuco, não é? Ceará e o Amazonas. Não é? O Amazonas tem a Zona Franca, com muita circulação de pessoas. Olhando para esses estados, assim, o que eu tenho acompanhado de modo mais próximo é o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu vejo São Paulo trabalhar com medidas, não é, mais coordenadas entre os municípios, não é, do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, o estado que eu moro. Eu não posso falar de Pernambuco e Ceará, porque eu tenho acompanhado de forma mais distante. O Amazonas tem uma situação particular pela distância dos municípios e pela concentração quase total dos recursos para o atendimento mais complexo situado na cidade de Manaus. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o primeiro foco da pandemia foram as capitais, depois a região metropolitana. Então, por isso, a articulação com os municípios da região metropolitana é fundamental. Se um município, por exemplo, adota medidas mais rigorosas de distanciamento social e o município seguinte não faz o mesmo, né, o que o município vizinho deixa de fazer vai sobrecarregar de algum modo o sistema de saúde
ou da capital ou dos outros sistemas de saúde vizinhos. Então, essas medidas têm que ser articuladas. O mesmo a gente tem que pensar no nível nacional. Não houve uma articulação, uma governança no nível nacional para o enfrentamento da pandemia, isso é claro e todos sabem disso. Além disso, para que isso ocorresse, nós teríamos que ter tido, não é, uma liderança nacional, e faltou. Não é? E no caso de São Paulo, né, a gente teve o anúncio do Plano São Paulo, com o estado sendo dividido em zonas distintas, né, onde poderia haver uma reabertura gradual de comércio de determinado tipo de atividade conforme ali a zona. E tivemos primeiro, né, justamente essa questão dos municípios, porque São Paulo, no primeiro momento, foi liberada, depois o prefeito Bruno Covas anunciou que a quarentena vai continuar por mais 15 dias, sem reabertura de comércio, mas os municípios vizinhos não. Então, muitos prefeitos reclamavam justamente disso, Carlos, que poderia haver um tráfego de pessoas muito maior entre os municípios e São Paulo, que é o epicentro ainda, né? É a cidade com mais número de casos no Brasil, e isso poderia, inclusive, atrapalhar a própria prevenção dessas cidades, como os prefeitos da Baixada Santista também, que está próximo aqui, 1 hora e pouco de viagem da capital. Então, é necessário atentar para isso, né, Carlos? Porque senão, de repente, os esforços mesmo de um município podem ser jogados fora por conta de uma atitude como essa. Está absolutamente correto, Glauco. O que eu penso, e o que eu penso assim é baseado no que a gente tem estudado, o que tem acompanhado do que ocorreu em outros países. Quando eu olho a situação da Itália, por exemplo, da Espanha, não é, nós tivemos uma resistência num primeiro momento de determinadas regiões ou municípios, o caso mais típico e conhecido da região da Lombardia, a adoção de medidas mais rigorosas de distanciamento social, entre elas de isolamento, lockdown, confinamento. E depois o país inteiro teve que adotar medidas mais rigorosas, tanto na Espanha como na Itália. Parte do sucesso dessas medidas, eu posso dizer que elas foram bem-sucedidas, porque você teve uma redução do número de casos e ambos os países hoje estão num processo de reabertura, se deveu, em parte, à possibilidade, não à possibilidade, mas à constituição de uma governança envolvendo não só as diferentes regiões e municípios, mas os diferentes atores. Nós estamos diante de uma situação absolutamente nova para todos, complexa, não é, que exige um esforço tremendo do setor saúde. Todo o setor saúde está mobilizado para enfrentar essa pandemia, mas ela vai muito além do setor saúde. Tem que envolver o conjunto de outros setores e atores. Se a gente olha para a situação, por exemplo, das favelas ou das áreas periféricas, as mesmas medidas de confinamento que são adotadas e que podem ser seguidas em determinados bairros, regiões de um município, têm muito mais dificuldade de serem realizadas se elas não forem acompanhadas de um conjunto de medidas de proteção social, por exemplo, de higiene. Né? Como é que eu vou falar de higiene em bairros onde a água chega de forma intermitente ou não chega? Não é? Como é que eu vou falar de quarentena ou de isolamento onde não são oferecidas condições de habitação, não é? E de vida de modo geral para que isso seja garantido? Então, assim, o que nós temos defendido e estamos trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz é na defesa de que esse processo ele tem que ser amplamente discutido com toda a sociedade, porque o que um setor faz ou o que ocorre num bairro, numa região ou mesmo município, afeta os outros. Então, isso traz, mais do que nunca, não é, a necessidade de uma perspectiva de trabalho cooperativo e solidário. Sem isso, a gente não tem como enfrentar a pandemia. E aí entra de novo, né, Carlos, a questão justamente da articulação de esforços, né, municípios, estados e o governo federal, no sentido justamente de garantir a sobrevivência econômica dessas famílias, porque quando a pessoa não pode, né, não tem condição de garantir ali o sustento da sua família, vai acabar saindo para a rua para tentar ali garantir. A gente vê aqui, por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo, muitas pessoas já vendendo itens, né, relativos a frio, gorro, cachecol, porque precisa trabalhar, porque precisa sobreviver. Então é importante garantir a sobrevivência econômica dessas famílias, não, Carlos? Isso, exatamente, Glauco.
A gente estava olhando um estudo do CDPLA, por exemplo, que estava avaliando o impacto das medidas de distanciamento social, não é, e o impacto na economia. O mais importante desse estudo é que demonstrava claramente que sem as medidas de distanciamento social, o impacto na economia como um todo seria maior. O impacto na economia não resulta das medidas de distanciamento social, o impacto na economia resulta da pandemia como um todo, que afeta, né, todo o sistema produtivo, social como um todo. Nesse sistema produtivo social, nós temos um conjunto de pessoas, e no Brasil esse conjunto de pessoas é muito grande, são milhões de pessoas, não é, em situação já de pobreza e alguns de miséria. Sem medidas de proteção social, esse é um outro aspecto que nós estamos defendendo claramente, não é? Assim como vários outros setores, e vocês têm trabalhado também nessa direção. Sem medidas de proteção social, nós não temos como enfrentar essa pandemia. E para que nós possamos ter essas medidas de proteção social, nós vamos ter que discutir, inclusive, o país, não é? E o mundo pós-pandemia, as formas de taxação, de impostos, distribuição de renda, de um mundo mais equitativo, de maior acesso às pessoas. Nós estamos enfrentando agora, durante a pandemia, os problemas estruturais de uma desigualdade produzida para alguns durante séculos, um impacto que tem principalmente nas populações das periferias e negros, e de décadas, na forma como se deu o desenvolvimento das nossas cidades. Sem enfrentar isso, nós não vamos ter a possibilidade de nos preparar para a próxima pandemia. Teremos uma próxima pandemia. Não sabemos quando. Pode ser daqui a 5, daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos. Nós não sabemos. Então, a gente tem trabalhado muito na lógica da estratégia internacional de redução de risco de desastres, a reconstrução pós-desastres tem que possibilitar uma comunidade, uma sociedade melhor e mais segura do que estava antes. E melhor e mais seguras envolve investimento em infraestrutura, não é, como saneamento, habitação, não é, acesso à renda, trabalho, não é, educação, todos os itens que nós defendemos há anos como fundamentais para garantir uma boa saúde. A boa saúde não é só ausência de doenças. A boa saúde resulta, não é, de uma sociedade capaz de garantir e de prover os direitos básicos e fundamentais da população, de forma justa e equitativa. E quando você fala, né, Carlos, da questão dos impactos econômicos, né, por conta da pandemia, tem também um estudo aqui que faz justamente da Universidade de Copenhague fazendo a comparação entre Suécia e Dinamarca. A Suécia adotou um modelo de isolamento social menos rígido, e a Dinamarca um mais rígido, e na verdade a queda de consumo na Suécia foi de 25% e na Dinamarca foi de 29%. O PIB da Suécia, inclusive, deve cair mais do que o da Dinamarca, 7%, enquanto Dinamarca um pouco mais de 5%. Então a conclusão foi justamente essa, que a maior parte da crise econômica é causada pela pandemia em si. Ela ocorre independentemente da medida de isolamento social que for tomada. Então é uma dicotomia falsa essa, né? Sim, é absolutamente falsa. E, ao mesmo tempo, assim, vou remeter à situação aí de São Paulo. Nós temos muitas pessoas aí na área central de São Paulo, né, que viviam de forma precária nas ruas, dependendo da boa vontade das pessoas em doar um alimento ou algum dinheiro para que elas pudessem se alimentar. Quando você tem a pandemia, as medidas de isolamento social, essas pessoas ficam completamente desnorteadas, abandonadas, não é assim? Sem medidas de cuidado, de proteção dessas populações, nós não temos como enfrentar a pandemia, a menos que se tenha por trás, e certamente esse não é o caso de São Paulo, não é? É, a intenção de acabar com essas populações. Só que isso é uma ilusão, porque a pandemia é algo que afeta a todos, não é? Então, assim, nós só podemos estar curados dessa pandemia, só poderemos estar bem de saúde, não é, após essa pandemia, se todos estiverem bem. Se as pessoas não estiverem bem, se outras estiverem mal de saúde, mais vulneráveis, não é, a adquirir o vírus, a doença, a desenvolver, a agravar os quadros,
várias outras pessoas, todos nós nos encontramos sob risco. Então, uma ideia clássica de contenção, principalmente das populações mais pobres ou periféricas, que podem propagar a pandemia, que é uma ideia clássica, não é, de isolar os mais pobres, achando que as doenças viriam deles, né, e o que a gente viu nessa pandemia foi exatamente o contrário. Essa doença chega ao país principalmente pelas pessoas com maior renda que conseguiram viajar para fora. Ela é absolutamente inútil, ela não faz o menor sentido, né? Sem a proteção de todos, nós não temos a proteção dos grupos individuais, de cada um de nós, dos idosos, dos jovens, das crianças ou dos doentes crônicos. Não. Então a gente tem que entender que essa é uma doença que afeta a todos nós e a sociedade como um todo. Como você bem trouxe o exemplo da Dinamarca e da Suécia, né? O impacto na economia não é resultado da medida de distanciamento social, é da pandemia. A medida de distanciamento social é uma das formas de enfrentar a pandemia. Agora, Carlos, olhando para a experiência dos países europeus, né, como você mencionou, Itália, Espanha, a Espanha já tem medidas de flexibilização do isolamento. Só que observando as medidas que estão sendo tomadas ali, elas são, na verdade, eles continuam com um isolamento até maior do que a maior parte do Brasil até agora. Nesse caso, cabe fazer comparação de flexibilização do isolamento da Europa e flexibilização aqui no Brasil? No nosso momento de curva epidemiológica, é o caso de fazer essa flexibilização? Glauco, o que aconteceu no Brasil, assim, nós perdemos o time, nós perdemos o tempo de aprendizado efetivo com o que aconteceu lá fora. Nós, desde o dia 13 de março, começam os primeiros decretos, alguns incluindo medida de distanciamento social. A questão é que essas medidas de distanciamento social, na maior parte das cidades e dos estados, foram parcialmente adotadas. Por exemplo, o decreto que saiu hoje no Rio de Janeiro, não é, do governador, é, proibindo, por exemplo, que sejam frequentadas praias ou lagoas. Ontem, na Lagoa Rodrigo de Freitas, estava cheio de pessoas circulando aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essas medidas elas foram parcialmente adotadas. Por exemplo, logo no início das medidas de distanciamento social, aí em São Paulo, né, o prefeito Bruno Covas reduziu a quantidade de ônibus. Do ponto de vista de um gabinete, de uma prefeitura ou de um governo do estado, essa medida pode fazer sentido. Do ponto de vista das pessoas no mundo real e das suas necessidades, isso resultou em pontos de ônibus mais cheios, principalmente nas periferias, e ônibus mais cheios. Ou seja, uma medida que foi pensada para ser adotada para evitar a circulação de pessoas, que parece correta, sem considerar a realidade dos diferentes grupos sociais, dos diferentes bairros na cidade, né, das diferentes formas de acesso, ela se mostrou não muito efetiva, tanto que ela foi retirada. Então, o que aconteceu no Brasil, de modo geral, nas cidades e nos estados, é que nós tivemos as medidas de distanciamento social prescritas em decretos, não é? Mas na prática, no mundo real, parcialmente adotadas, mais ou menos. Tanto isso é fato que todas as medições, não é, da movimentação de pessoas, da mobilidade de pessoas, do distanciamento social em São Paulo, vem mostrando que ela vem ficando abaixo do esperado, né? No Rio de Janeiro também, assim como outras cidades. Então, sem uma liderança, não é, nacional, não é, isso também a gente não pode deixar de considerar que tem impacto sobre o que acontece nas cidades e nos estados. O que aconteceu naqueles países é que o país como um todo, não é, caminhou naquela direção, mesmo com diferentes perspectivas políticas entre regiões, estados e municípios, todos chegaram a esse consenso. No nosso país é fato, não é? Que isso não aconteceu, né? Nós temos os governadores e prefeitos, não é, de forma isolada atuando, não é? No Rio de Janeiro, por exemplo, é,
O prefeito quis liberar, por exemplo, cultos religiosos em templos e igrejas, né? Uma medida que não faz o menor sentido do ponto de vista das medidas de distanciamento social. Eu não estou, assim, a fé, a religião, o encontro das pessoas, sem dúvida é importante, e muito importante num período como esse, né? Mas ela pode ser realizada de outro modo. Eu, por exemplo, sou católico de formação, não é? E ontem assisti uma missa pelo YouTube. Não é? Meu filho estuda numa escola católica, faleceu um funcionário de Covid, não é? E a escola realizou uma missa através do YouTube, onde a comunidade da escola pôde assistir e participar. Então, isso nos obriga, não é, necessariamente, a sermos criativos no sentido de estruturar outras formas, não é, de nos encontrarmos nesse momento, para que o quanto antes possamos, não é, nos encontrar pessoalmente, uns com os outros. Mas esse é um momento que exige um distanciamento social. E ele, ao ser permeado o tempo inteiro de medidas contraditórias por prefeituras, ou mesmo até por um presidente da República, não é? Caminhando numa direção contrária, sem dúvida isso mina, não é? A possibilidade do conjunto da sociedade enfrentar, não é, esse momento. Além do mais, a gente tem acompanhado, né, as medidas, por exemplo, o auxílio de R$ 600, ele chegou, mas não chegou ainda para todos que necessitam. Então, isso cria um cenário de muita instabilidade, não é? Instabilidade para as pessoas, obrigando as pessoas que necessitam de renda, de trabalho, a saírem para as ruas, como você bem relatou aí no caso de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Então, assim, nós estamos enfrentando essa medida com maior ou menor rigor em cada um dos estados ou municípios, mas estamos enfrentando também, simultaneamente, uma outra pandemia que é não só das notícias mentirosas, mas é das mensagens contraditórias, quando mais do que nunca a gente precisava caminharmos todos juntos, não é? Então é isso. Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Bom Abraço. dia, Tchau. abraço. Conversamos aqui com o pesquisador da Fiocruz, coordenador do Observatório Fiocruz Covid-19, Carlos Machado de Freitas. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.